Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Apareceu ali, ó. Agora sim, apareceu muito bem, gravação iniciada. Mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho aqui, no ar, nas ondas da internet, para você que está nos ouvindo. Aproveitando aí que mais uma, enfim, nas ondas da internet me faz ser saudosista, lembrar de rádio, mais uma rádio que a gente descobre que vai sair do ar, a Rádio Eldorado. Um beijo para toda a turma da Rádio Eldorado. Beijo para vocês, força, exatamente. Força, camaradas. Enfim, nós estamos aqui, na verdade, finalmente, né? A gente conseguiu um tempo nas nossas agendas de pessoas adultas, né? A vida das pessoas adultas que têm empregos número 1, 2 e 3. Mas conseguimos um horário na agenda para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que, obviamente, muito nos interessa, até por motivos de paz. E sabemos que muitos ouvintes da nossa pequena, porém seleta audiência também são pais, e acho que esse assunto interessaria a eles. Nós vamos falar sobre o ECA digital. Não só pais, né, mas professores também. Sim. Tutores, pessoas que estão em contato com crianças o tempo todo e com adolescentes ainda mais. Exato. Nesta casa, inclusive, muito mais adolescentes do que crianças, né? Adolescentes semi-adultos. Exatamente. Mas, enfim, nós estamos aqui com ela de volta ao Imagina Se Pega no Olho, a professora Maíra Zapater. Maíra, aliás, como eu falo o seu sobrenome da maneira correta? Zapater, do jeitinho que você falou, Thiago. Perfeito. Então, acertei. A gente vai falar um pouco sobre essa coisa do ECA digital. Porém, todavia, contudo, eu quero tirar um elefante branco da sala. Já. De imediato. Não faz o menor sentido você que está aí do outro lado. Pare com isso de ficar chamando esta porra deste código de Lei Felca. Pelo amor de Deus. O Felca só deu início a um debate público que fez uma coisa que já vinha sendo discutida caminhar com um pouco mais de celeridade. É isso. Ele não estava lá votando, ele não foi lá, ele não formulou nada. Então, pelo amor de Deus. Ele só foi um influencer, um nome grande, de grande impacto social, que colaborou para que isso andasse mais rápido. Para o processo andasse mais rápido. Só. Então, não é Lei Felca, tá? Perfeito. É isso, né, Maíra? Sem exageros aqui, né? Não, exagero nenhum, Thiago. Aliás, acho ótimo vocês terem começado por esse ponto. Inclusive, o termo ECA digital, eu tenho questões, a gente pode trazer aqui depois. Mas Lei Felca, de fato, embora tenha ficado com esse nome, porque o vídeo do Felca, né, do influenciador, foi o fato político que impulsionou uma votação de uma lei que vem de um projeto de 2022. O projeto de lei é do senador Alessandro Vieira, ele é de 2022, e ele diz respeito à regulamentação do acesso de crianças e adolescentes às redes digitais, à internet. Então, acho que são várias confusões aí para desfazer, né? Já que a gente desse pontapé inicial falando por que não é Lei Felca, sem demérito da produção do vídeo dele, eu assisti o vídeo quando foi produzido, acho que tem uma tremenda importância, mostra como fatos políticos movimentam projetos de lei, mas, inclusive, esse texto que ficou conhecido como ECA Digital não tem nada a ver com a adultização de crianças e adolescentes nas redes, não tem a ver com essa produção de conteúdo, não tem nada a ver com o que ele fala no vídeo. É isso que é muito interessante. Ficou conhecido como Lei Felca, foi o fato político que impulsionou uma votação que estava travada, que estava enroscada ali, mas é uma lei que não fala sobre nada do que está no vídeo dele. Acho que esse é um bom ponto para a gente começar. Exatamente, começar então falando sobre o que a lei fala. Enfim. O que a lei fala? A gente já falou tudo que ela não é. Bem, começo dizendo por que eu tenho questões com o nome como ela ficou conhecida, como ECA Digital, que é o seguinte...
O Estatuto da Criança e do Adolescente, então pegando a lei original, que é a 8.069 de 90, é uma legislação que ela vem logo depois da Constituição Federal, lá em 1990, ela faz parte desse contexto da Assembleia Constituinte, redemocratização, etc. E é a primeira legislação brasileira que reconhece crianças e adolescentes como pessoas e como sujeitos de direito, não como objeto de tutela dos adultos e objeto de tutela do Estado. É a primeira vez que a gente tem uma Constituição Federal. O Brasil tem 7 constituições. A que está em vigor hoje, que é de 88, é a nossa 7ª Constituição. É a primeira Constituição que diz que criança é gente. Para nós, hoje, pode parecer algo muito óbvio, mas não é. Você não tem uma menção a crianças e adolescentes nas constituições anteriores. Então, uma lei que recebe esse nome de estatuto, ela se refere a um conjunto de regras que direciona direitos a um determinado grupo de pessoas. Então, quando a gente pensa estatuto do torcedor, estatuto da pessoa idosa, estatuto da pessoa com deficiência, você está pegando um grupo social que tem características específicas e que demanda a criação de direitos específicos para aquele grupo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem a ver com isso. É um estatuto que prevê direitos. Aí a gente entra na continuação para chegar no ECA Digital para explicar por que eu estou dando essa volta. Quando a gente pensa num conjunto de normas do direito, a todo direito contrapõe um dever. Então, se todos nós temos direito à vida, por exemplo, significa dizer que temos ao mesmo tempo o dever de não matar outras pessoas. Sim, de manter a vida. De manter a vida de outras pessoas. Então, quando nós dizemos que crianças e adolescentes têm direito à vida, liberdade de expressão, educação, direito de brincar, direito de liberdade religiosa, etc., significa dizer que pela proteção integral, isso está previsto lá no ECA de 90, que existe um dever compartilhado entre Estado, família e sociedade de assegurar esses deveres. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como eixo a proteção integral, que coloca de um lado direito de crianças e adolescentes e deveres de família, Estado e sociedade a assegurar esses deveres. Então, isso é o ECA. Por que eu acho problemático chamar a Lei 15.211 de 2025 de ECA? Não tem direito de criança e adolescente ali. Tem deveres de empresas de tecnologia. Então, essa noção de proteção integral, ela é ampliada para se criar deveres para essas empresas. Porque essas empresas, na forma como a gente conhece hoje, elas não eram nem sombra lá em 90. Era um acesso a produtos e serviços que não existiam. Então, chamar de ECA digital, eu entendo que exista aí um apelo para dar uma popularidade para essa lei, para se dizer, olha, nós estamos criando novos deveres, mas não tem novos direitos de crianças e adolescentes. Tem um erro semântico aí, né? Não é o tem um erro semântico. Exato, tem um erro semântico. Inclusive, eu estou com a lei aberta aqui, eu vou conferir, eu acho que nem na lei está chamado de ECA digital. Não, está chamado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Então, sim, vai aqui uma observação minha para o legislador, que eu tinha acabado de rever isso e tinha ficado em dúvida se era o nome popular ou o nome como ficou na lei. Mas está disposto ali no texto da legislação, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. E eu entendo que não tem ali propriamente uma criação de novos direitos, porque o que você tem é o direito à dignidade, o direito à integridade física e mental, o direito a não ser exposto a conteúdos de risco, que isso já estava no ECA. Então, o que a gente tem é a criação de um novo dever para esse conjunto de empresas. Então, eu falei bastante. Essa é a introdução de por que não é lei FELCA e por que eu acho que não deveria ser o Estatuto da Criança e do Adolescente digital. Ele é, portanto, algo que atualiza / complementa um estatuto que a gente já tem, no fim das contas, né? Ele atualiza num ponto bastante específico, que é do acesso de produtos e serviços, que já tem uma dimensão no ECA. Existe uma parte ali dos artigos que vai dos 70 até 81, salvo engano, é bem o meio ali do estatuto, que fala, é o sistema de prevenção e que fala sobre os produtos e serviços não acessíveis por crianças e adolescentes. Então, por exemplo, sempre foi proibido propaganda de armas, propaganda de cigarro, propaganda de álcool, acesso a esse tipo de produto, boates, casas de prostituição, casas de jogos de azar. Então, tem toda uma discussão sobre as bets. Criança pode acessar bets? A resposta deveria ser não, né? Imediatamente, porque o ECA já veda isso. Então, sempre houve uma preocupação do ECA de quais acessos de produtos e serviços as crianças e adolescentes poderiam ter acesso. Então, diz respeito a uma parte muito específica. E vale dizer também, vamos chamar de ECA digital, porque como está ali o nome, já fiz a minha crítica sobre isso, ela não cria crimes, não tem criminalização de condutas ali.
Então, você não cria novos tipos penais, punição. Isso é um ponto interessante, né? Porque é uma regulamentação de como condutas devem ser feitas. Porém, ainda assim, é uma lógica sancionatória de empresas. Ou seja, a gente não está se perguntando por que estão sendo oferecidos esses serviços e por que isso dá lucro. A questão é, as redes serão responsabilizadas se isso for para o ar, mas a gente não está pensando em por que elas estão indo para o ar. Exatamente, por que elas vão para o ar? Qual é a finalidade, né? Tipo, em termos de lucro mesmo, né? Qual é o interesse? Qual que é o interesse que é lucro? E aí eu acho que é um outro ponto. E, gente, se eu estiver me adiantando muito em alguns pontos que vocês não, fica à vontade, fica à vontade. A gente adapta a pauta. Beleza, façam os ajustes aqui. O que eu estou compartilhando aqui são quais as reflexões que essa legislação me trouxe, né, desde que ela está em vigor. Eu acho que ela traz uma lógica de um ponto positivo que ela não cria tipos penais, que é um hábito muito frequente da legislação brasileira, né? A gente tem uma cultura de criar figuras criminais para punir pessoas que pratiquem determinadas condutas. Então, voltando um pouco ao vídeo do Felker, que mostra um outro influenciador, né, que é o Ítalo... Esqueci o sobrenome do rapaz. Mas é o Ítalo Santos. O Ítalo Santos, com o marido dele, todos aqueles vídeos extremamente sexualizados, com crianças, com adolescentes... Acho que mais adolescentes do que crianças, né? Então, pessoas aí de 12 a 18 anos. Tem uma menina, na verdade, que tem menos de 12? Passou a morar com eles, passou a morar com eles ainda criança, e aí se tornou adolescente, sim. E aí, na verdade, ela é o caso emblemático, inclusive, porque ela foi pega como, né? Ela foi aliciada meio criança, passou a adolescência com eles, engravidou e aí perdeu o filho. Então tem toda uma história de tipo, se engravidou, será que eles abortaram? Tem toda uma, como é que fala? Uma celeuma em volta disso, não sabe. E, inclusive agora está grávida novamente, mas agora ela é maior de idade. Mas, eu lembrei agora do caso, lembro da menina, e lembro que veio a história, ela está ali, e acho que isso é um ponto interessante para trazer. De novo, o ECA Digital não trata disso, as condutas que estão ali, a responsabilização que aconteceu do Ítalo Santos foi uma responsabilização criminal, que não tem a ver com o ECA Digital, é uma responsabilização feita em cima de crimes que já existiam. Então, exploração sexual de crianças e adolescentes, produção de conteúdo pornográfico ou erótico com crianças e adolescentes, isso já estava no ECA e no próprio Código Penal. Então, a legislação que veio posteriormente não tem nada a ver com isso. E caso essas condutas continuem a ser praticadas, não é o ECA Digital que vai punir o indivíduo que pratica essa conduta. Mas o que acontece é a plataforma que disponibilizar esse tipo de conduta e possibilitar esse tipo de acesso para criança e adolescente pode ser responsabilizada. Mas aí o passo atrás, que é a questão do lucro que você tinha mencionado, Gabi. Por que a gente continua aceitando que esse tipo de conteúdo seja um produto? Que isso o ECA Digital também não resolve. E aí deixa eu só fazer uma pergunta, Márcia, pensando com a cabeça do ouvinte. Assim, então, essa lei, esse estatuto, né? Que é o conjunto de leis, como você explicou, não foi criado para punição, ele foi criado para regulação. Exato. Então, se essas empresas caírem em algum dessas leis, né, forem achadas em falta por a questão dessas leis, elas podem ser punidas por leis que já existem, elas não devem, é isso? Não, as empresas vão ser punidas pelo ECA Digital, porque o ECA Digital não é isso. É a sanção para a empresa. Só que o que é uma sanção para a empresa? É uma sanção financeira e a sanção administrativa de ser obrigado a retirar um conteúdo do ar. Entendi. É isso que eu queria entender. Porque se ela não tem uma punição, então por onde que eles vão ser punidos? Assim, por onde eles vão ser responsabilizados? Acho que responsabilização é a palavra melhor. A responsabilização exatamente. Queria tirar a punição, porque não é isso a questão de punição. Mas por onde eles vão ser responsabilizados? Pelo próprio estatuto. Então já diz ali, não pode fazer tal coisa. Você fez tal coisa... Logo, você vai ser... Você vai receber uma multa, você vai ser obrigado a retirar o conteúdo do ar, porque o grande entrave que aconteceu com a aprovação dessa lei lá desde 2022 é o discurso, a meu ver, muito falacioso das Big Techs, que não podemos tirar conteúdo do ar porque isso fere a liberdade de expressão. O velha e boa liberdade de expressão. Sempre. Exato, e que aí eu acho que é uma discussão que se amplia para crimes de ódio, para misoginia, para todo tipo de conteúdo extremamente lucrativo e que se coloca atrás de uma proteção, de novo, a meu ver, falaciosa, de dizer que isso é liberdade de expressão. Isso também, né, Maíra, deixa eu só fazer um parênteses aqui,
tem muito, meio que espelhado na própria legislação norte-americana. Totalmente, né? Totalmente. Totalmente. As Big Techs são totalmente espelhadas na legislação norte-americana, que, gente, não sei se vocês não sabem, mas não se aplica ao Brasil, tá? Não se aplica ao Brasil. E eles partem de uma lógica de liberdade de expressão com um fundamento muito diferente do nosso, que eu não sou uma grande especialista da legislação americana, mas do que eu vi da parte penal. Para eles, a liberdade de expressão ela só pode ser limitada quando ela gera um dano concreto. Então, se você consegue demonstrar que uma pessoa praticou um homicídio porque ela foi incitada por um discurso, é só a partir do momento que ela praticou esse homicídio que a liberdade de expressão vai ser cerceada. E na legislação brasileira não funciona assim. A gente tem outros limites, é antes. E aí vai depender de qual que é o tipo de discurso que está sendo colocado. Mas o que me parece é que trazer essa discussão da liberdade de expressão, que é uma discussão que ela é forjada no século XVIII, quando a gente pensa na formação do liberalismo. Então, essa ideia da liberdade de expressão, ela está pensada para quê? Para o cara que pegou um banquinho, foi no meio da praça, subiu lá presencialmente no meio da praça, estava falando um discurso contra o rei. Ora, você não pode ter sua cabeça cortada porque você estava falando contra o rei. Aí vem uma Big Tech no século XXI e fala, mas tirar meu post é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Só que não, porque você tem uma amplificação muito maior, um dano muito maior, e para mim a principal discussão que está sendo veiculado um produto, que é o discurso, pode ser o discurso de ódio, pode ser a adultização de criança, pode ser o discurso misógino, pode ser o discurso racista, pode ser o discurso antissemita, e você tem uma variedade de discursos que são extremamente lucrativos. Ninguém está pensando que está sendo veiculado um discurso que essas empresas ganham dinheiro. Então, dizer que a liberdade de expressão é distorcer um direito que é tão importante para a democracia, para que essas empresas tenham lucro. Eu acho que isso não está sendo colocado em lugar nenhum. Então, quando a gente pensa pera da misoginia, Eca Digital, todas essas que falam, olha, a liberdade de expressão tem limites, a discussão anterior é por que a gente continua permitindo que isso seja um produto lucrativo. Exato, e lembrando que nós que trabalhamos com internet o tempo todo, eu, Thiago e mais pessoas que nos ouvem aqui também podem corroborar para essa opinião, nós sabemos que o que dá lucro, o que dá engajamento na internet é o discurso de ódio. É o ódio, exato. É o discurso de ódio. O algoritmo, ele é montado, ele é pensado para fomentar o discurso de ódio, para que isso engaje pessoas, porque você fica motivado a falar lá, nossa, que raiva, eu quero que essa pessoa morra, Você fica muito mais motivado a falar isso do que, que bonitinho esse cachorrinho imitando o Michael Jackson, entendeu? É isso. Muito mais. A indignação gera muito mais, mexe muito mais com os afetos do que qualquer outra coisa, do que amor, do que solidariedade. Por ciência, raciocínio lógico, nada disso engaja. Nada de Queria deixar claro que o exemplo do cachorrinho dançando Michael Jackson é real. A Gabi não jogou ele, isso é real. Ela viu. Gente, é real ou é IA? Tem que ser. Agora que a gente tem. Eu tô quase nos 50, essa é a pergunta que eu mais faço. Se é real ou se é IA. É importante a gente reforçar aqui como, na verdade, os algoritmos funcionam, né? Ou seja, um algoritmo na internet, ele é basicamente uma série de comandos robóticos que todas as redes sociais têm. Alguns funcionam de uma forma, alguns funcionam de outra. O Instagram tem o seu, o LinkedIn tem o seu. Mas ele não é uma entidade. O X tem o seu. É uma série de pequenos robôs que estão ali entendendo o que funciona para você, usuário, e aí eles vão entregar para você, em teoria, aquilo que melhor funciona para você. Então, se você é do tipo de pessoa que engaja com vídeos de bichinhos fofos, o algoritmo tende a entender, a Gabriela gosta de vídeos de bichinhos fofos. Então, vou entregar os vídeos de bichinhos fofos para ela. Só que nós sabemos que os algoritmos são regidos por... Isso não sou eu que estou falando, não é? Isso não sou eu que estou falando. Isso é comprovado. É um dado comprovado. E eu, Gabi, enfim, que a gente trabalha com isso, a gente tem esses dados em pesquisas, inclusive. A gente pode fornecer para vocês. Se o algoritmo, ele é uma entidade que entende que um post que tenha mais conversação, ele é mais relevante. Ele gere mais comentários, gere mais compartilhamentos, naturalmente, ele é relevante. Como ele é relevante, eu vou mostrar ele para mais pessoas. O ódio, o discurso de ódio é absolutamente relevante para os algoritmos. Por quê? Porque gera
pessoas falando bem e falando mal. Elas começam a postar e elas começam a discutir entre elas, e isso vai tornando a caixa de comentários um negócio absolutamente absurdo, de enorme. O que significa que para o algoritmo aquilo... legal, esse post é relevante, porque tem um monte de gente falando, não importa o que elas estão falando, foda-se. Para o algoritmo, foda-se o que elas estão falando. Se elas estão se xingando, se elas estão colocando ali um monte de trechos do Mein Kampf, do Hitler, foda-se. Você está colocando um vídeo com pornografia infantil. É quantidade. É quantidade. E aí, no vídeo de pornografia infantil, tem um monte de gente falando linda, maravilhosa, gostosa, e as outras pessoas falando que absurdo o seu pedófilo arrombado, foda-se. O algoritmo não lê essas mensagens. Ele vê pela quantidade, fala, legal, olha quanta gente tem comentando, vou mostrar mais. Por isso que a gente fala, não compartilhe vídeos que você... para não dar engajamento. Não compartilhe, tira print desse vídeo e manda para uma pessoa que você queira e fala, olha, esse vídeo está falando tal, tal, tal e tal. Se você quiser, você pode até comprovar aqui nesse link, mas não engaje. Você passar o link, você fazer uma pessoa comentar, é engajamento. Isso, é isso que eles querem. É isso que eles querem. E no fim, existe uma técnica importante, só para encerrar esse assunto, mas é uma técnica importante, sobre a qual a gente já falou aqui, inclusive, nesse podcast, que é o famoso rage bait. Mais do que o clickbait, que é eu buscar um clique com uma chamada sensacionalista, apelativa e tal, o rage bait eu vou fazer isso porque eu sei que as pessoas vão odiar. Como elas vão odiar, eu sei que elas vão comentar aos montes, aos borbotões. Maldito, miserável, basta. Pronto. É isso que ele precisa. Então, só para ficar claro, é assim que é a fórmula de sucesso das redes sociais. Mas, complementando o que o Thiago falou, mas complementando também o que a Maíra deixou bem claro aqui, sobre o discurso sórdido das Big Techs, de transformar isso nessa falácia da liberdade de expressão, o algoritmo não é uma entidade autônoma, que veio do céu, do inferno, da onde... Assim. Não é neutra. Exatamente, não é neutra. O algoritmo é treinado por quem? Humanos. Por humanos. Humanos que detêm um poder econômico, que pertence a uma determinada camada social, que tem um viés racializado, que tem um viés de gênero. Então, esse treino ele vai ficar... Estão nessas Big Techs, como a Maria está falando. Exato. Então, e esse conteúdo, gente, que engaja, acho que é fundamental vocês colocarem essa explicação, esse dado de quem trabalha com rede social, que é o que vocês fazem. Então, conteúdos como o que o Ítalo Santos faz, como vocês disseram, o algoritmo não está nem aí se a pessoa está comentando que achou a menina gostosa ou para quem está dizendo você é um pedófilo, saia daqui. E essa disponibilização desse tipo de conteúdo, de novo, eu tenho questões sobre simplesmente se responsabilizar as empresas para retirarem, porque o conteúdo já foi postado, ele já engajou, já gerou discurso. Exatamente. Já foi. Então, ainda que seja uma política regulatória, que eu acho mais positiva do que simplesmente criminalizar, o que seria uma política de criminalização? Eu vou atrás do fulano, pessoa física que postou o vídeo, e vou fazer de tudo para botá-lo na cadeia, que eu acho a medida a mais burra de todas, é a mais simplória. Agora, punir as empresas, responsabilizar, né, que é a palavra que a gente está empregando aqui, que é mais precisa. Responsabilizar as empresas, melhor do que prender o indivíduo, mas ainda assim o conteúdo já foi. Isso se torna preço. A empresa olha e fala quanto custa para eu subir, quanto eu vou pagar de multa. Vira um preço. Isso de um ponto. Agora, tudo isso não é só isso que está no ECA Digital. O ECA Digital ele tem também medidas que evita viciar crianças. Porque o que acontece? O que o ECA Digital está discutindo, que por isso que não tem a ver com o vídeo do Felca. Não tem a ver com a adultização, não tem a ver com essa exploração, etc. Tem a ver com crianças tendo acesso, crianças e adolescentes, né? Tendo acesso a plataformas digitais viciantes, que isso também é um dado científico, né? A questão do brain rot, a questão da rolagem infinita, a questão de... excesso de telas, cada vez mais cedo. Da pouca socialização, mas, de novo, por que a gente está pensando do porquê que essas crianças estão nas telas? São só as crianças? Ou os adultos também estão? Não, exatamente. Quando a gente olha toda uma cultura de pais, mães, tutores responsáveis que colocam ali, eu escutei essa expressão outro dia, o celular é a nova chupeta. Deixa ele ali no canto com o celular quietinho. Então... A babá, né? A babá que... É a babá, é a nova babá. Quando a gente coloca um recorte de classe,
A mãe solo da periferia, que tem um monte de criança para cuidar. Que não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio, que o contato que ela tem com essa criança é o celular que está na mão dela. Então, de novo, sem querer dizer que ela é ruim, eu não acho que ela seja necessariamente ruim, mas acho ela tão longe de ser suficiente. Acho que ela trata de tão pouca coisa. Então, vejam quantos outros problemas a gente está colocando aqui. E aí, o que tem me incomodado um pouco é um certo discurso de dizer, nossa, o vídeo do Felca uniu esquerda e direita em torno dos direitos das crianças, e esquerda e direita deram as mãos e produziram o ECA digital. Que lindo! Então, que lindo! Rolamos como sociedade, está tudo salvo. E aí já vimos, bom, o vídeo do Felca, o que ele trata ali não é o que está no ECA digital. O que está no ECA digital não trata de um monte de outros problemas não é liberdade de expressão que as empresas fazem, não trata de outro problema que é por que as crianças e adolescentes estão com acesso aos dispositivos digitais, e a gente já tem notícia das burlas que estão sendo feitas pelas empresas que tem tutorial dizendo como que você burla para entrar no nosso site. Olha, porque claro. Toda proibição vai gerar burla, gente. Sim, claro. E isso não está sendo discutido também. E o terceiro ponto, que isso que eu queria trazer também, da esquerda e a direita se juntaram, que é um ponto que ninguém discute, que é defesa de criança e de adolescente tem um capital político gigantesco. E não é algo necessariamente genuíno. Então, a mesma direita que está ali, aspas, dando as mãos para a esquerda pelo ECA digital, é a mesma que vai mobilizar a defesa das crianças contra a ideologia de gênero. Sim. Que vai mobilizar direitos das crianças e adolescentes, como não podemos sexualizar crianças trans. Olha, e que vai defender, por exemplo, contra o aborto, legislação contra o aborto. Exato, porque tudo isso... Estão protegendo a vida das crianças. É a vida das crianças. E aí também sempre pergunto de qual criança? Aquela que dorme na calçada da Praça da Sé também você está defendendo? Do adolescente que está na Fundação Casa, internado, você está defendendo? Então, eu acho que é uma lei, claro, tem uma importância. De novo, eu não estou aqui querendo, embora possa não parecer, não estou aqui querendo destruir a lei dizendo, que absurdo, não muda nada. Muda, eu acho que ela impulsiona discussões, ela impulsiona, por exemplo, o Imagina se pega no olho e fala, vamos falar desse tema, vamos conversar, criança e adolescente tem que estar na tela, não tem que estar, vai tirar celular das escolas, que eu acho que a retirada do celular das escolas é uma medida muito mais profícua do que me parece ser o ECA digital. Sim, também gosto. Gosto, acho que é importante, acho que a gente já tem relatos de quem trabalha na área da educação, não é minha área, educação de crianças. Eu trabalho com educação de jovens adultos em universidades, né? Jovens adultos e adultos, mas dificilmente tem alguém com menos de 18 anos na minha sala, e eu não tenho crianças. Mas eu vejo o efeito que tem celulares na mão das pessoas que estão em sala de aula. É uma competição inglória, mas eu trabalho com adultos, então eu falo, olha, a escolha é sua. Se você prefere ficar no celular em vez de assistir a aula, beleza. Não acho que uma universidade tem que entrar nisso, é a escolha daquela pessoa que está se profissionalizando ali. Agora, criança e adolescente, essa pessoa ela não tem a autonomia totalmente desenvolvida ainda para fazer essa escolha. Então, em termos de proteção de criança e adolescente, naquilo que está na internet do que está nos dispositivos, eu acho que a retirada do celular na escola é uma medida muito melhor, muito mais interessante. E escutei num podcast sobre o ECA digital, na época em que ele foi, que ela entrou em vigor, de um entrevistado da área do direito dizendo, mas todos nós, pessoas, e a pessoa era da nossa faixa etária, aí, dos seus 45 mais, dizendo, a gente cresceu sem rede social e deu tudo certo, porque a gente estava nas ruas e tudo mais. Tudo bem, só que a grande questão é, a rede social não existia quando a gente era criança. Exato. Agora existe. A pergunta existe. Mais do que tirar o celular, como eu concordo com a Maíra nessa questão de que realmente foi uma medida extremamente profícua, extremamente benéfica nesse sentido de tirar da sala de aula, o que os professores, o que a educação vai fazer para substituir essa falta de celular? Porque é isso, não adianta continuar com a educação da mesma forma que era. Exato, porque a minha ideia é que a educação antes estava perfeita. Estava tudo bem, o celular que entrou. Nada, exatamente. A gente sabe muito bem que a educação vive uma crise hoje em dia por conta da estagnação. É muito difícil você acompanhar as redes sociais, acompanhar o estímulo digital das crianças, mesmo sem o celular na sala de aula. Porque ela vai sair dali e ela vai ter acesso. Ela vai ter acesso, então ela não vai ler um livro, ela não vai numa biblioteca, ela vai atrás da IA, ela vai atrás da rede social, do TikTok. Então aí, como que você coloca outro estímulo? Exato. O que a gente faz diante dessa existência, dessa realidade? Vamos evoluir, vamos pensar na evolução disso. Esse é o cenário. E que não é só da criança e do adolescente. Não
Não isso eu acho que é um ponto que é importante da gente trazer aqui. Eu acho que tem que ter medidas diferentes, sem dúvida, mas acho que tem que pensar, aí voltando, né? Por que a gente permite que esses conteúdos existam e sejam colocados a acesso de criança e de adolescente? Para mim é um pouco a discussão sobre armas. A gente fica regulando, pensando, como que a gente vai regular o acesso a armas? Vamos pensar por que a arma existe? Claro, estou colocando uma questão aqui super utópica. Eu idealmente, a Maíra pacifista abolicionista extinguiria armas e exércitos. Isso não vai acontecer. Mas a gente precisa se perguntar por que tem armas e por que tem esses conteúdos. Não é simplesmente punir empresas, não é simplesmente ver como é que eu verifico a idade de crianças aqui. Elas já estão eu ia te perguntar justamente isso. A gente está falando, na verdade, a gente circundou, né, um pouco o ECA falando do que ele de fato não é e do que poderia constar, mas não consta. O que consta de fato? Do ECA Digital? O que ele cobre? O que ele cobre hoje? Ele cobre uma parte das empresas, das Big Techs, e as empresas digitais, das Big Techs, com responsabilidades de como vai ser criado esse conteúdo digital. Aí a parte tecnológica, gente, eu consigo dizer do que está na lei. A questão do design, de proteção, etc., aí eu não tenho domínio para dizer como que está sendo propriamente feito. Mas criam obrigações de como esse design vai ser feito, de modo a você não ter formas viciantes, então a rolagem infinita de plataforma, o feed infinito, o vídeo que vai entrando um atrás do outro, e a verificação de idade e a possibilidade de controle parental. Então, eu acho que são formas de fiscalização que são pontos interessantes, que são importantes. Isso gera alguma proteção. Quando a gente está falando de fiscalização de idade, eles dizem exatamente como no ECA Digital, como fazê-lo. Eu já vou te explicar por quê, tá? Tá, me explica por quê. O que acontece é o seguinte, eu tenho um amigo que trabalha especificamente com essa coisa de monitoramento... Na verdade, não. Na verdade, ele trabalha com monitoramento... É bem específico. Ele está fazendo um estudo, que é um estudo de como o sexo é vendido na internet. Especificamente por garotas de programa, ou seja, a digitalização das garotas dos sites de prostituição e tudo mais. E na época que o ECA foi aprovado... A gente até estava discutindo isso na hora do almoço lá no trabalho, no meu emprego número 1, né, gente? Enfim, como eu digo sempre. E ele estava mostrando, na verdade, que com a aprovação do ECA Digital, com a promulgação, a gente estava falando de uma mudança que era uma mudança muito sutil em sites desses, ou seja... Alguns sites desses de acompanhantes, eles passaram a ter o lance de você tem mais de 18 anos, o que é inócuo, né? Enfim, que as pessoas simplesmente podem clicar num botão ou no outro. Ela pode optar por clicar no outro botão. O botão é tenho. Foda-se. Então não vai entrar. Vou provar o quê? Nada. É a mesma coisa site de bebida e assim. Aí, beleza. Esses sites passaram a colocar isso. E ele estava mostrando que quando você entra no site, beleza, então... A criança tem 12, 13 anos, foi lá, clicou, tem. Beleza. Aí ela entra, estão lá os anúncios de garotas de programa, e aí ele está mostrando até um site, que é um site aqui de São Paulo, inclusive. E você vai olhando os anúncios das garotas, você consegue entrar. Só que quando você entra, ele falou, olha aqui, essa é a principal diferença desde que a lei entrou em vigor. Quando você entra, algumas fotos que elas são... sugeridas, digamos, você consegue abrir, outras que elas são um pouco mais explícitas e vídeos, você não consegue. Aí, quando você vai clicar para abrir, ele faz, por isso que era exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando você vai clicar para abrir, ele faz o quê? O pedido de identificação facial. Meu ponto é, juridicamente, o quanto essa questão da identificação facial, ela faz ou não sentido? Porque a gente sabe, obviamente, que isso é burlável também, né? Sim. E problemático, mega problemático também, né? Enfim, mas é isso, totalmente burlável, né? Sim. Uma criança, 13, 14 anos, por exemplo, tem um moleque, sei lá, que tem 15, 16 anos, por exemplo, ele já tem cara de adulto, como faz? Sim. Primeira coisa...
Você pode outra pessoa. Pegar uma foto de uma outra pessoa, do pai, do tio. Sim. Sei lá, o tio às vezes está aqui do lado dele, o tio. Olha o cara aqui no celular, e o tio põe. Nem sabe para que é. O quanto isso, de fato, faz sentido e o quanto o ECA teria, talvez, uma proteção adicional com relação a isso, ou não tem? Olha, acho que dentro desse exemplo específico que você pegou, a gente tem algumas camadas. Então, começando pelo ECA digital, uma das formas de identificação é essa, a identificação facial, que, como vocês mesmos colocaram, é totalmente burlável, mas acrescento aqui, idade sempre foi burlável. As carteiras de identidade falsificadas, a carteira de estudante falsificada. Sim. A diferença é que você tinha ali era a possibilidade de ter um ser humano, físico, né, presencial, que olha e fala, meu filho, você não tem 18 anos, você tem 12, que eu tô vendo a tua cara aqui. E a gente sabe... E a gente sabe também que ia ter um comerciante que ia olhar e falar, me entregou a carteirinha, o documento dele falou que estava tudo bem. Então, o burlado... Tá aqui sua cerveja. Eu vou dizer para vocês que eu fui uma adolescente, eu me tornei adolescente em 1990, eu fiz 12 anos em 90, ano do ECA. Então, eu posso dizer que eu passei a minha adolescência com o ECA em vigor, eu nunca tive problema para comprar uma bebida alcoólica antes dos 18 anos. Nunca. Nunca me pediram identidade, nunca isso aconteceu. Então, me parece que é uma ideia que eu não sei o quanto isso inova, sabe? Não é que esse problema não existisse antes da burla. Então, não sei o quanto isso vai resolver com o ECA digital quando a gente pensa no acesso ao conteúdo que está online. Então, a burla ela pode existir. Ainda que não exista a burla, uma discussão que tem se colocado dessa identificação facial é proteção de dados. Porque você está falando de imagem. Direito de imagem de criança e adolescente. É problemático, super problemático. É muito problemático. Continua sendo problemático. Isso para qualquer tipo de site. Agora, você traz um exemplo, Thiago, de um site de garotas de programa, né? De trabalhadoras sexuais que exercem esse trabalho. Nesse exemplo específico, me parece que é mais uma proteção da pessoa que está oferecendo o serviço do que uma proteção da infância. Pelo exemplo específico que você pegou. Por quê? Para que esse site ou a pessoa que está oferecendo o serviço não incorra, aí sim, em um tipo penal de exploração sexual de criança e adolescente, estupro de vulnerável. Porque toda vez que um menino de 14 anos é levado numa casa de prostituição para ser inaugurado... Estou lembrando aqui da música dos Raimundos, né? Acabou de sair o documentário. A gente estava assistindo aqui em casa, falou, gente, o Puteiro em João Pessoa, a música dos Raimundos, pode falar puteiro, não imagina se pega no olho? Pode. Tá liberado, né? Puteiro em João Pessoa é uma música que trata sobre estupro de vulnerável. Toda vez que o menino de 14 anos transa com uma prostituta, é estupro de vulnerável. Então... Porque não é um rito de passagem no Brasil, olha isso, é um rito, né? É normal. Imagina se fosse com meninas, ou levar a minha filha de 14 anos para transar com um adulto, para ser inaugurada. Infelizmente isso também acontece, mas não é tão insensato assim. Pelo contrário. Num outro contexto, né? Isso acontece. Outro contexto, Então, o que me parece é que esse tipo de site... Eu acho bom que as moças tenham esse cuidado. Né? Porque... Quer dizer, veja bem, se a gente parar para pensar, esse tipo aí é um outro... Acho que é um outro ponto. Que esse tipo de site, por exemplo, em tese, elas são somente uma anunciante, né? Sim. Ou seja, o site é um dono. Eu acho genial esse formato. Comprando pelo anúncio, né? É genial. Site de acompanhante funciona dessa forma. Eles se colocam ali com a página de classificados. A prostituição... A vitrine, sim. Ela não é crime. Sim. O que é crime é você explorar. É isso, a minha preocupação, na verdade, é um pouco essa, assim, ou seja... de que maneira essa questão que já era assim, tinha alguns sites, a Gabi bem lembrou, site de bebida, por exemplo, né? Uhum. Ou seja, o próprio iFood, se você vai fazer um pedido no iFood, por exemplo, você vai fazer bebida alcoólica, ele te manda uma mensagenzinha falando, você tem mais de 18 anos? Comprar bebida na Amazon, mesma coisa. Foda-se, tenho, eu não preciso provar mais nada, né? Mas aí, em tese... muita tese, eles teriam colocado uma outra camada, né, que é a coisa da reconhecimento facial. Só que aí tem um exemplo extra que eu vi outros legisladores e pessoas que estudam o assunto trazendo, que são os sites, isso a gente está falando de sites que estão no Brasil, ou seja, eles têm um .com.br. Uhum. Né? Ou seja, eles são uma empresa, um CNPJ que existe aqui no Brasil.
Mas aí a gente parte para sites que não necessariamente estão aqui, mas são acessados aqui. É o caso, por exemplo, de um Xvideos da vida. Né? Ou seja, um Xvideos, por exemplo, é um site e demais correlatos, né? RedTube, Pornhub, blá, blá, não sei o quê. A gente sabe que todos eles têm um acesso brasileiro absolutamente absurdo, né? Todo ano eles soltam aquelas estatísticas de final de ano, quais foram os sites, os países que mais acessaram. O Brasil está sempre segundo, terceiro, só até depois dos Estados Unidos. Que beleza. Meu ponto estes sites que estão localizados lá fora, o Xvideos é xvideos.com, ou seja, ele é um registro americano. Eu não sei se é americano, porque eu também posso registrar um .com se eu quiser, mas de qualquer forma, não necessariamente é um veículo, ele não está brasileiro, não está no estado. Não tem, porque o .com.br é isso, eu entro lá no registro.br, eu sei quem foi que fez esse registro. Quem comprou o registro. Né? A gente passou por uma questão recente com o Minas Nerds, inclusive, né? O minasnerds.com.br, teve uma coisa da URL lá, que a gente descobriu quem é que tinha burlado a lei para fazer o registro, enfim. Mas isso, Brasil. Falando lá de fora, existe alguma forma disso ser responsabilizado? O ECA ajuda nisso, de alguma forma? Acho improvável, Thiago. Acho improvável que o ECA digital, na forma como está, que ele permita isso, porque você tem toda uma outra questão de legislação, que é como que você intima responsáveis legais em empresas que estão em outros países. Isso não é uma questão do ECA digital, isso é uma questão de direito internacional. E aí, um ponto que eu estou refletindo aqui enquanto a gente conversa, né? E o que eu gosto de ser chamada para falar sobre algum tema é que nas conversas a gente vai tendo outras reflexões. Sim, é o quanto ainda se aposta no direito como sendo soluções para problemas que são políticos e sociais. Exato. E o direito ele é muito limitado. O direito ele cria normas do que é proibido e do como você deve fazer. Mas, olha quantos outros problemas a gente trouxe. Mas por que é proibido, né? Exatamente. Por que é proibido? Por que tem que ser proibido? Por que tem que ter acesso? A rede social, não só estou falando de rede social, mas não é só rede social, né? Acesso à internet, que a gente está falando aqui de sites eróticos, compra de bebida, isso tudo não é rede social. Rede social não é o único problema. Mas hoje o acesso à internet é o acesso da rua. Então é pensar que a gente está colocando crianças e adolescentes na rua. E talvez o que a gente precisasse pensar é por que a rua, entre aspas, está desse jeito. Por que a rua está misógina, está racista? Eu ia trazer... exatamente, o Thiago trouxe essa questão do site das garotas de programa, das trabalhadoras sexuais, mas eu queria ainda pesar mais o clima, que é... Infelizmente, a gente sabe que é um pouco do que o Felca falou, apesar do que você falou que não tem nada a ver, mas ele trouxe uma coisa muito importante que é rede de pedofilia, que é muito pesado aqui no Brasil no mundo, né? Sim. Rede de estupro, então assim, misoginia e pedofilia gritante. E a gente, e aí, no que isso ajuda alguma coisa, Mar? O ECA digital tem alguma medida prática para impedir isso? É isso? Tem alguma? Não vejo como. Não vejo como no texto como tá, porque a proposta dele não é essa. Eu acho que a confusão que aconteceu de ter sido movimentado o processo a partir da lei Felca, e aí todas as apropriações políticas que se faz disso, né? Apropriações políticas, eu digo, de Congresso, de falar, olha aqui como a gente protege as crianças, porque não tem ninguém que vá assistir o vídeo do Felca e não vá se chocar com o que está ali. Não dá para não se chocar, não dá para colocar, não, mas tem uma liberdade de expressão, não, mas deixa a menina fazer, não dá para não se chocar com aquilo. Então, acho que teve uma apropriação muito grande, é uma apropriação que eu digo no sentido perverso mesmo. Uma instrumentalização. Instrumentalização, isso, ótima palavra. Teve uma instrumentalização ali que ninguém vai se colocar contra. Mas vocês devem se lembrar que na sequência, quando começou aquela discussão sobre o Roblox, que falaram das crianças, estão falando sobre liberdade de expressão, o atacado era o Felca, vocês lembram disso? Sim. Felca ditador, querendo justiça. Queremos justiça para poder falar por aqui. Então, vejam como o problema é muito maior e como o ECA digital ele não vai ser solução para isso. Não abarca. Nunca abarca. A gente nem chegou a mencionar aqui, Gabi, mas lembrei de você falando das redes de pedofilia, de misoginia, etc. A realidade que foi ficcionalizada na série Adolescência.
que o ECA Digital também não cobre. Então, a prática, que é algo que está aumentando, isso é um dado que eu ainda não tenho consolidado. Eu não estou pesquisando isso, mas tenho escutado entrevista de quem trabalha em sistema de justiça infracional. Ou seja, de criança e adolescente praticando atos equiparados a crimes. Mas dos crimes praticados por adolescentes extremamente violentos via internet. Então, crimes sexuais praticados por criança e adolescente, de mutilação, de estímulo... Estupro coletivo. De estupro coletivo. Estupro coletivo nesses chans, né? Que a gente fala que é dentro do Discord, que é uma plataforma que você não consegue monitorar, super difícil, que é tipo quase uma deep web às claras, né? Sim. E você não consegue monitorar o Discord, porque são salas dentro de salas dentro de salas que são escondidas. Salas para falar sobre cachorros. E a raça que eu gosto. Aí você entra naquela sala, tem uma outra sala que é um monte de adolescente cometendo crime. Sim. Para isso. Online, filmados. Online, filmando. Então, tipo, eles aliciam meninas que vão lá, eles sequestram essas meninas, eles ficam... Isso é real, tá, gente? Se vocês quiserem, eu coloco o dado para vocês quando a gente soltar esse podcast. Eles levam essas meninas para um cativeiro, eles se revezam estuprando essas meninas e transmitem esses estupros. Ao vivo. Isso tudo, o que esses meninos estão praticando é ato infracional equiparado a estupro, então é um crime que já está no Código Penal, e não tem nada a ver com o ECA Digital. Então, assim, eu acho o ECA Digital importante, mas olha o tanto de coisa que a gente está lembrando aqui, que relaciona acesso de criança e adolescente à internet e que não é coberto por isso. E não tem como cobrir. E não adianta dizer, não, mas a gente vai responsabilizar as redes que transmitirem estupros coletivos. E daí? Exato. Não quer dizer que não tenha que responsabilizar, mas o que isso traz realmente de solução? E é uma hidra, né? É uma hidra. É uma ida de várias cabeças. Aqui vai para outro, vai para outro, vai para outro. Porque essa não é o cerne da questão. Você não está... Exato, não é o cerne da questão. E a gente pretender que empresas vão parar para pensar em ética, quando é algo tão lucrativo, de falar, nossa, gente, mas espera aí, olha o conteúdo que esses adolescentes estão sendo expostos. Ninguém vai parar para pensar nisso. Porque empresas não são feitas para pensar nisso. Sim. As empresas hoje estão fazendo drone para bombardear criança. Porque o capitalismo é antiético. O capitalismo é antiético porque a ética é do lucro. Então, enquanto a gente não pensar por que esses conteúdos são lucrativos, não adianta responsabilizar a empresa. A responsabilidade acontece quando o ilícito já aconteceu. E isso é uma lógica que vale para o direito penal e para o direito administrativo da empresa. Então, a minha leitura do ECA Digital, gente, talvez seja bem pouco esperançosa. Eu não consigo ver aqui essa ideia de proteção, de fato, de crianças e de adolescentes. Hoje, crianças e adolescentes têm acesso a uma rua, que é essa rua digital, que expõe a perigos que a gente não imaginaria quando a gente foi criança nos anos 80, 90, 70, 80, 90, né? Eram perigos... Não dá para dimensionar. E não é simplesmente, então, tira o celular da mão da criança. Os adultos estão com esses celulares nas mãos, eles vão chegar nesse celular em algum lugar, nessa rede... De alguma forma elas chegam. Então, por que esses conteúdos estão acontecendo? Como faz isso? Não sei, mas eu acho que a resposta não está no direito. Não é legislar sobre que vai resolver. Precisa legislar, mas não é só isso. Está longe de ser uma solução. Acaba sendo, no fim das contas, tudo isso acaba sendo um paliativo, né? Ou seja, eu estou ali resolvendo o que já aconteceu. Mas de que maneira eu volto 2, 3, 4, 5, 10 passos atrás para poder dizer, tá bom, de onde isso se originou e como eu faço para impedir que isso aconteça, ao invés de, vou lá e puno quem fez. Legal, você punir quem fez. Precisa ser punido. Porém, todavia, contudo, vamos fazer com que não aconteça? Não seria melhor se não acontecesse? O interessante não é que não aconteça. Não é pensar por que as pessoas estão interessadas por esse conteúdo. Tem uma equiparação que eu faço pensando em consumo de entorpecentes. O comércio de drogas é talvez a conduta mais criminalizada, mais perseguida. O crime de lavagem de dinheiro foi criado para que se chegasse na fonte do dinheiro, etc. A gente está se perguntando por que as pessoas estão precisando se entorpecer? Por que as pessoas estão consumindo drogas? Sejam as ilícitas, sejam as psiquiátricas. Então, quando a gente pensa em conteúdos da internet que parecem não, que são tão nocivos, a questão é por que as pessoas estão acessando isso?
Porque isso é lucrativo porque alguém está comprando. Essa é a equiparação com drogas que eu faço. Sim, sem dúvida. Com drogas, com bets, etc. Nem entramos em assunto de bets, e criança indo nas bets. Olha quanta coisa que não necessariamente o Eca Digital vai cobrir. Pastores mirins, em redes online, em canais de YouTube. Nossa, muito maior. Foi o que eu falei, a gente corta uma cabeça e nasce outra que a gente nem imaginaria que da onde ia vir, como é que ia ser. Porque exato. Assim, né? Essas crianças e adolescentes estão crescendo num mundo que não é mais o nosso mundo e estão com ofertas de coisas que a gente não tinha e a própria forma como a mente deles funciona é diferente da nossa. Não tem como, gente. Porque a gente não tem paralelo. Isso, eles são expostos a coisas que nós não éramos expostos. Então, a gente tem que estudar isso. A gente também tem que estar presente. Por isso, você, pai, que não participa da vida do seu filho, cara, você está a quilômetros de poder conversar com ele, né? Então, tem que participar, tem que saber o que ele está fazendo, tem que discutir aquilo. Eu, como mãe, por exemplo, foi uma coisa muito... Eu nunca cheguei pro tal, quando ele era pequenininho, uma coisa que eu era contra que ele fizesse. Eu nunca cheguei e falei, não, você não vai fazer isso. Eu sempre sentei do lado dele e falei, você quer entrar nesse site? Então vamos entrar junto. Eu entrava com ele. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Aí eu mostrava certas coisas, eu falava, você acha isso legal? Você acha legal a pessoa fazer isso? Eu acho. Por que você acha legal? Porque ele tá batendo nela. Aí eu falo, você acha legal bater numa pessoa? Tipo, por quê? Entendeu? Tipo, eu discutia com a criança, discutia com ele, até ele chegar e falar, realmente, mãe, acho que não é uma coisa muito legal. Então, senso crítico, dá trabalho. E ele mesmo falava, então não quero mais. Com tudo foi isso. Filme de terror, quando ele era muito pequeno, para assistir, porque eu quero, filho, você é muito criança para assistir esse filme. Não, porque eu quero. Assistia com ele, ficava do lado dele. Aí, no final, tô com medo. Falei, por isso você tá com medo? Porque você é muito criança, você ainda não consegue separar a ficção da realidade. A mamãe fica com você, dorme comigo essa noite, mas fique sabendo que tem coisas que você não precisa assistir. Não precisa. Você não vai conseguir elaborar. Não vai conseguir elaborar, exatamente. Você não vai conseguir elaborar. E aí, sim, existem certos filmes de terror para criança, por exemplo. Frankenweenie, né? Tipo... Goosebumps, né? Goosebumps, exatamente. Tem filme que a criança consegue elaborar. E tem filme que não consegue elaborar. Mal o adulto consegue elaborar. Por aí, Inicia por aí, não precisa privar totalmente. Porque quando você chega para o adolescente, principalmente, fala não vai fazer... Aí é que vai. Você sabe como... Você era adolescente, eu sempre isso de adolescente não mudou. Você quer que ele faça isso que não pode, não é pra sua idade. Você burlar, tá no adolescente, você enfrentar. Falei, eu vou sim, só porque ele não quer. Agora eu vou fazer. Mas sabe qual é o ponto, no fim? No fim, é que isso dá muito mais trabalho. Né? Dá. Aí, e ninguém quer dar, né? Educar é trabalho, gente, sabia? Tipo, não sei se alguém explicou pra vocês isso, mas educar um ser humano é um trabalho gigantesco. O caralho. A vida inteira. Mesmo quando eles são adultos. E aí, educar... A gente não está pensando também que crianças e adolescentes estão replicando o que os adultos fazem. Porque, de novo, fazem da questão do acesso a esse tipo de conteúdo nas redes algo como tem que proteger a criança e o adolescente como se os adultos não estivessem fazendo a mesma coisa. Como se os adultos não estivessem consumindo o mesmo tipo de coisa, tendo o mesmo tipo de comportamento violento. É que isso, quando você pega a criança ou adolescente, que é a pessoa em desenvolvimento, que ainda não tem total autonomia, que tem uma hipervulnerabilidade, isso se agrava. A gente não sabe qual vai ser o resultado disso. É como e a gente sabe que o adolescente, ele segue principalmente exemplo. Ele segue exemplo. Eu escutei alguém da área da saúde dizer que é o acesso das crianças à internet, à rede social, etc., como se a gente estivesse dando cigarro na mão de crianças de 7 anos, 8 anos, 10 anos. Né? Que o cigarro hoje a gente sabe o que vai acontecer. E a gente tem um monte de políticas que restringiram. Agora, se parou para perguntar por que os adultos estão fumando, não vai nem moralismo aqui de, pode fumar, não pode fumar, mas tem... Mas é isso, exatamente, são escolhas. São escolhas e a indústria tabagista com muito lucro. Então, as Big Techs hoje são essas empresas com muito lucro e elas ganham muito dinheiro causando esse dano na mente de todo mundo. Então, acho que é isso que a gente tem que perguntar e não quanto a Eca Digital é capaz de proteger. Porque é capaz de proteger muito pouco. Muito pouco. É melhor do que uma lei penal, mas é absolutamente insuficiente para o tamanho do dano que isso causa.
E a gente volta com uma pergunta para terminar. O que pode ser feito? Nossa, sim, era a pergunta. Essa é a pergunta. Se isso ajuda com pouco, o que pode ser feito? A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Eu consigo responder no campo do direito, gente. Para além do campo do direito, eu consigo responder como cidadã com pontos que eu acho que eu já coloquei aqui. Que eu acho que é da gente se fazer perguntas. Estou começando na condição de cidadã, não de profissional do direito. Eu acho que a gente se fazer perguntas do porquê a gente quer se expor a esses conteúdos, de porquê a gente quer consumir esses conteúdos, e todos nós precisamos nos incluir nisso. De tirar da frente a questão da liberdade de expressão como um escudo para a gente pensar em comércio. A discussão não está posta ali. E aí, pensando dentro do direito, é criar limites de acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo, mas principalmente pela via física. Então, volto na questão do celular nas escolas, celular nesses espaços, limitação de idade para entrar em rede social e tudo mais, e, de novo, tudo como paliativos. Mas acho que são pontos que colocam como sendo condutas reprováveis e não desejáveis para crianças e adolescentes. E aí, saindo do campo jurídico de crianças e de adolescentes, voltar de novo para a questão da liberdade de expressão, que não pode ser distorcida em nome do lucro. E isso o direito pode fazer também. O campo de regulação do que as Big Techs fazem não está no campo da liberdade de expressão, está no campo de comércio de produtos perigosos, produtos e serviços perigosos. Porque se a gente disser que discurso não vale de nada, então a liberdade de expressão não tem importância nenhuma. É só um discurso. O discurso ele precisa da liberdade de expressão justamente porque ele é importante, justamente porque as palavras têm poder. Agora, se elas têm poder, é pensar como que isso vai ser comercializado. Isso virou produto. E a gente tem produto junto com a política. E nisso uma coisa tá dentro do caso, assim, fazendo um paralelo, mas fazendo um paralelo nessa questão, o que está dentro da questão do liberdade de expressão, apesar de eu achar isso uma balela, que eu acho, como eu falei aqui, é um reflexo da legislação norte-americana. Uma escola, por exemplo, estaria dentro da questão da liberdade de expressão, porque não gera um lucro direto. Cortou o começo do que você falou, Gabi, do que está dentro da liberdade. Uma escola, por exemplo, seria... a escola. A escola em que sentido? Da educação e da liberdade de expressão, óbvio, né? Mas... Sim, de liberdade de cátedra, de liberdade de conteúdo que vai ser abordado. Que não pode ser comparado a uma Big Tech. Não, porque as finalidades são outras. É uma hipocrisia muito grande querer dizer que Amazon, que Facebook, que Meta, a preocupação é pela liberdade de expressão, porque eles querem que todo mundo tenha voz. Se você parar de ganhar dinheiro com isso, você vai continuar defendendo? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. A gente já sabe a resposta, né? A gente intui. Então, acho que o direito ele pode fazer isso, é assumir que não é uma discussão sobre liberdade de expressão. Não é sobre isso. É sobre comercializar um produto e um serviço que causam dano, que causam perigo. Quais são os perigos socialmente toleráveis? Que a gente tem um monte de produtos e serviços que causam perigo. Andar de moto causa perigo, andar de avião causa perigo, consumir ultraprocessados causa perigo. Então, não é sobre a liberdade do que você vai comer ou o transporte que você vai usar. É qual o risco tolerável a partir do benefício que isso traz. Eu acho que, para a gente fechar aqui, né, é pensar no custo-benefício. Andar de avião tem benefícios gigantes para você encurtar distâncias. Então, o risco que se traz disso, ele é suprimido pelo benefício que se traz. Comer ultraprocessado, qual que é o benefício que se tem a partir do risco? Veicular discurso de ódio, conteúdo pornográfico para crianças e adolescentes, qual que é o benefício? Por isso que traz, os riscos estão postos. Quais que são os benefícios? Isso o direito pode intervir. Muito bem, ótimo. Tributo neles. É isso. É isso. Maíra, mais uma vez, muito obrigado. Finalmente temos conseguido essa conversa. Uma conversa que para nós era importante a gente ter e trazer para a nossa seleta audiência. Falando especificamente sobre a Maíra, onde as pessoas elas encontram... A professora Maíra, elas encontram a professora Maíra em um lugar ou ela fala, não quero saber de redes sociais? Pô-se. Por enquanto, ainda encontro no @professora Maíra Zapater no Instagram. Por enquanto. Exatamente. Por enquanto, ainda estou aqui. Por enquanto, ainda estou aqui. Eu estou aqui, eu filmei. Muito bem. Ó, filme, ainda estou aqui com questionamentos, mas, por enquanto, os benefícios de contato com as pessoas ainda está superando... Valendo a pena. Os danos, está valendo a pena. Pelo menos por enquanto, então ainda dá para me encontrar por lá. E aqui, não imagina se pega no olho. Dá para ouvir. Gente, valeu demais você que nos ouviu aqui até o final. E óbvio,
como a gente repete sempre, deixe a sua opinião aí nas redes sociais. Se você está ouvindo no Spotify, por exemplo, você pode deixar a sua opinião no próprio Spotify. Tem a área de comentários agora lá. Mas se você está ouvindo no YouTube, você pode deixar também no próprio YouTube. Ou, se você está ouvindo em qualquer outro das plataformas de áudio, os agregadores de áudio e afins, tem aí a área de comentários das redes sociais do Gibzilla, onde a gente coloca também o episódio da semana do Imagina Se Pega no Olho. É só você comentar. Queremos, em assuntos como esse, principalmente, a gente quer muito ouvir a sua opinião. Valeu! Obrigada, gente. Obrigada, Maíra. Gente. Obrigada, Thiago e Gabi, pelo convite. Foi ótimo. E você? Muito obrigada por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.